Eu aqui não sou um pregador, mas vou servo. Servo faz o que seu senhor manda. Então, o meu senhor me pediu que estivesse aqui hoje, eu vou trazer uma palavra para os irmãos, que com certeza vai falar no meu coração também. E essa palavra, com certeza, irmãos, vai fazer nós, se nós levarmos a risca mesmo, vai fazer nós tomarmos decisões melhores em nossa vida. Antes de começar, irmão, eu gostaria de orar. Eu acho que pedir a presença, mais uma vez, do Espírito Santo é importante para que ele fale em nossos corações. Vamos orar. Nós queremos, Senhor, mais uma vez, te pedir, Senhor, que fale através de mim, meu Pai. Que não venha ser eu que fale agora, mas que o Senhor, Espírito Santo, fale também ao meu coração. Porque precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, faça com que nós saiamos daqui. Não da mesma forma que entramos, ou se entramos com um pouco do Senhor, metade, mas que possamos sair daqui transbordante do Senhor. Usa-nos, Senhor, e fala aos nossos corações, porque precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu trago hoje tem como tema, título, né? O poder da decisão. Irmãos, é interessante que a Bíblia, Deus ele nos dá assim, uma liberdade, né? O livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, infelizmente, tem levado muitas pessoas à derrota. E outros não, outros são fortes e conseguem e sabem usar esse livre-arbítrio. E eu pesquisando na Bíblia sobre o que significa esse livre-arbítrio, né? A gente fala tanto dele, né? Não, o crente tem um livre-arbítrio hoje, pode fazer o que quiser e não sei o que e vai. Mas a Bíblia, ela não fala diretamente, claro, ela dá sinais, né? Deus nos mostra o que é, de que forma temos que ser, mas não tem assim um significado na Bíblia. Mas Deus nos dá base para isso. Por exemplo, lá em Deuteronômio, acho que vai passar aqui, Deuteronômio 30:19. A minha versão, eu vou ler com a versão de lá, porque talvez acompanhe os irmãos aí. Deus dá ideia, mais ou menos, do que foi que ele deixou, a liberdade que ele nos deu sobre o livre-arbítrio, né? O que é isso que nós tanto falamos e às vezes usamos de maneira tão errada, né? Eu vou ler aqui. Diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, meu filho, escolha a vida. Deus ele colocou sobre vocês o caminho, a vida e a morte. Mas ele sugere que nós escolhamos a vida. Então ele dá base para que você escolha. A escolha é sua. O poder de decisão é seu. Mas no dicionário, o que quer dizer isso, o livre-arbítrio? Olha o que quer dizer. Oportunidade ou possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento e não se pautando numa razão, motivo ou causa estabelecida. A fé não impõe regras, mas confia no livre-arbítrio de cada cristão. Deus não impõe regra para a gente. Claro, vamos colocar assim entre parênteses, né? Claro que existem regras, mas quando você aceita ele, sim, aí tem que seguir essas regras. Mas ele te dá total liberdade para você escolher o que você quer de sua vida. Irmãos, é interessante que nós tomamos decisões na nossa vida o tempo todo. Mas como é que nós tomamos as decisões? Consultamos sempre a Deus ou tomamos por nós mesmos? Ou perguntamos a alguém? Quantos estão aqui, sinceramente, todas as decisões que tomam, pergunta a Deus? Todas. Então, quando eu vou pintar minha casa lá, né? Eu digo, Senhor, eu quero pintar minha casa de tal cor. Aí eu vou orar, pedir a Deus, Senhor, eu quero de tal cor. Ou senão eu vou comprar uma roupa. Tudo eu tenho que perguntar a Deus? Nem sempre. Nem sempre funciona assim. Né? Tem coisas que não precisa. Na verdade, eu fiz essa pergunta para ver até onde os irmãos estão buscando ao Senhor. Né? Às vezes, irmãos, nós incomodamos a Deus com coisas simples. Coisas que nós mesmos podemos resolver. E quantas vezes nós incomodamos ao Senhor por qualquer coisa? Né? Deus ele nos deu o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo ele está em nós, ele incomoda. Mas tem pessoas que tudo... Mas, irmãos, eu vou trazer aqui algumas histórias, sou contador de história, como é conhecido aqui. Mas eu vou trazer história bíblica e algumas histórias de minha vida também. Espero que o tempo dê até que horas mesmo? Até 9 ou 10? Mas não vou demorar tanto não, porque também fica falando, não é por muito falar, né?
que assim a pessoa vai aceitar. Mas vamos lá. Uma decisão errada pode levar a uma, como você diz assim, ou a morte eterna, ou um inferno, não sei como é que a Bíblia vai dizer aqui. Mas isso já começou no céu. Infelizmente, irmãos, nós conhecemos a história de Lucifer, e ele era um anjo de luz. Ele tinha toda a mordomia, ele era um anjo, um ser criado, né? Foi criado, o Lucifer? Sim. Então, ok, foi criado. Então, um ser que estava no céu junto com Deus. E ele sabia de tudo que Deus podia fazer. Mas, irmãos, é triste saber que uma decisão errada pode levar você à morte eterna. E vamos ler algumas passagens aí. Isaías 14, 12 e 14. Que diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filha da alvorada, como foi atirada à terra, você que derrubava as nações, você que dizia ao seu coração: subirei aos céus, erguirei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que mais altas nuvens, serei como Altíssimo. Olha como ele foi ousado, a decisão dele de querer ser melhor do que Deus, de ser maior do que o Senhor. Irmãos, uma decisão errada pode levar à morte eterna. Lucifer, nós sabemos que infelizmente o fim dele não vai ser bom. E a Bíblia fala aqui sobre a decisão errada em que Lucifer teve, as consequências da decisão dele. E diz assim, em Apocalipse 19, 21. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado o que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dele. Os dois foram lançados vivos ao lago de fogo, onde arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, Satanás está condenado por uma decisão errada que ele tomou. Irmãos, Deus ele nos dá o livre-arbítrio. E os anjos mostram aqui sinais de que ele tinha também o livre-arbítrio. Deus, ele não impõe, você não é um robô. Os anjos não são um robô. Deus deixa que ele também tenha a decisão dele. Infelizmente, Lucifer tomou uma decisão errada. Irmãos, nós vemos na Bíblia várias decisões erradas. De várias pessoas que, infelizmente, teve a oportunidade de fazer o que era certo e terminou fazendo o que era errado. Nós passamos por isso sempre em nossas vidas. Quantas vezes era para fazer o que era certo e eu terminei fazendo o que era errado? Até o apóstolo Paulo diz isso, né? É interessante que o apóstolo Paulo diz: o mal que está em mim, que eu não devo fazer, assim eu faço, mas o bem que eu deveria fazer, eu não faço. É uma guerra que há dentro de nós, mas isso não é desculpa para nós tomarmos decisão errada e fazer a coisa errada. É interessante também que logo após a criação do homem, nós vemos aqui a história de Adão e Eva. E Deus tinha dado um mandamento a eles, que não comesse daquela árvore. Eles tinham tudo, estavam num lugar, um paraíso, era perfeito. Não tinha necessidade de comer o fruto proibido. Mas a Bíblia fala em Gênesis 3, 1, 7, diz assim: a decisão errada de Adão e Eva. Não foi só de Eva, né? Porque Adão entregou logo, foi a mulher que tu me deste, tal, não sei o quê. Mas ele também tinha o discernimento de decidir se queria ou não. E diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou
tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Uma decisão errada. Uma decisão errada que, infelizmente, teve consequências sérias. Lá em Gênesis 3, 16, 19, Deus ali os condena pela decisão errada que eles tomaram. E Deus diz assim, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E o homem declarou, visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Como o suor do seu próprio rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó voltará. Perdeu o paraíso. Ele conversava com Deus face a face. Olha que maravilha. Deus vinha todos os dias, pela tarde, final da tarde, para ver como é que eles estavam, conversar com eles. Olha que privilégio poder falar com o Senhor face a face. Mas uma decisão errada o levou a perder o Éden. A decisão errada de Ananias e Safira. Todos conhecem essa história. É interessante que foi colocado que se você tivesse algo, né, foi em Atos 5:1, foi colocado ali que se alguém tivesse algo que pudesse vender para compartilhar com seus irmãos, venderia livremente, não era obrigado ninguém fazer isso. Mas Ananias e Safira decidiram fazer isso, mas fizeram e reteram um pouco. Não era obrigado eles fazerem isso, e fizeram isso. Irmãos, decisão errada pode levar à morte. Decisões erradas podem levar à morte. E não foi diferente com Ananias e Safira. Olha o que aconteceu, a consequência do que aconteceu na vida deles. Diz assim, então os moços vieram e envolveram o seu corpo antes. Vamos começar do 5:1, 10, diz assim, do 1 ao 10. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. E o restante colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim para Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. E depois veio Safira também e morreu. Irmãos, quantas vezes nós fazemos um compromisso com Deus, um voto com o Senhor, e nós quebramos ele? Às vezes nós decidimos, não, Senhor, eu vou fazer assim a partir de agora. É interessante, irmãos, que quando nós fazemos um voto com Deus, eu sei que Deus é misericordioso. Ele nos conhece, Ele nos sonda. Ele sabe que somos carne, somos fracos. Mas uma decisão errada pode levar à morte. Às vezes nós dizemos, não, Senhor, eu vou te servir agora de todo o coração. Eu prometo ao Senhor, eu decido agora te servir. E quantos se afastam do caminho do Senhor? Quantos decidem e no meio do caminho desiste do Senhor? Irmãos, isso pode levar à morte. Talvez você que me ouve também lá pela internet, pelas redes sociais, talvez você um dia decidiu seguir ao Senhor e desistiu dele. Só que, infelizmente, isso pode levar você à morte. E a morte sem Jesus é a morte eterna. Então, irmãos, Deus, Ele nos dá a oportunidade, Ele nos dá dois caminhos. Mas Ele diz, olha, filho, escolha a vida. Ainda mais, Jesus veio, eu em meu lugar, em seu lugar, para assim firmar o compromisso da salvação. Também temos uma história que também todos já conhecem, mas eu gostaria de citar ela,
porque realmente marca muito a história da Bíblia. E logo depois dessa história eu vou contar as decisões certas de pessoas que resolveu fazer o que era certo na presença de Deus. E teve consequências boas, porque Deus a abençoou. É interessante a história de Davi. Davi, um rei. Tinha lá um harém, né? A gente fala, Salomão tinha 700 mulheres e não sei quantas concubinas. Davi também tinha uma quantidade boa lá. Com certeza. Não tinha necessidade de ir cobiçar uma mulher comprometida. Não tinha necessidade nenhuma disso. E vamos ver lá o que diz a história. 2 Samuel 11, 2, 4, diz assim. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber de quem era ela. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Irmãos, não dá para entender, nós somos seres humanos e nós, às vezes, erramos. Nós não somos perfeitos. Mas, irmãos, nós temos que ter o discernimento de que as nossas decisões, nós vamos dar, no dia que Jesus voltar, nós vamos dizer a Deus e vamos dar conta ao Senhor do que fizemos. E com Davi não foi diferente. Toda decisão errada, ela vai ter consequência. O médico diz assim, olha, você está com a pressão alta, está com o colesterol alto, olha, evite comer gordura, evite comer coisa salgada ou o que seja. E você come, vai ter consequência. Né? E você vai pagar pelo seu erro, pela decisão que você tomou. Eu vou comer, não estou nem, vai morrer. Ou vai ficar em uma cama aí sofrendo. Mas Davi tinha várias mulheres e decidiu manter relação com uma mulher comprometida. É interessante que o profeta Natan chega lá na casa dele, né? E conta uma história de que um homem tinha uma ovelha, né? E essa ovelha, só tinha uma ovelha, né? E aí chegou um outro que tinha muitas ovelhas, mais ou menos a história é essa aí, e aquele homem mandou que matasse e assim comeu a ovelha do rapaz que só tinha uma. A história, mas estou resumindo aqui, mas os irmãos já sabem mais ou menos a história. Pode ir lá, ler em Samuel 11, 2 ao 4, vai estar lá. Samuel 11, 2 Samuel 11, está lá. E Davi logo se exaltou. Quem é esse homem? Chame ele que eu vou condená-lo agora. Aí quebrou as pernas de Davi. Esse homem é você. Esse homem é você. Como é que pode? O homem só tinha uma mulher, que com certeza amava. Né? E além de tudo, Urias fazia parte do exército de Israel. Foi para a guerra, lutar lá contra ele, a favor dele. Estava lá lutando. E ele vai e toma a mulher de Urias. E a gente sabe da história, que eu vou ler aqui agora, as consequências que Davi pagou por isso. Eu acho que ele se arrependeu amargamente, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Apesar de todo o erro, ele se voltou para o Senhor. O que eu vejo nessa história é que decisões erradas, ela tem consequências sim, mas Deus também perdoa aqueles que se rendem aos pés dele quando se arrepende. Em 2 Samuel 12, 8, 11, diz assim, Deus mandou o profeta Natan falar com ele. Dele a casa e as mulheres do seu senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não for suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor? Fazendo o que ele reprova, você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele lhe deitará com elas em plena luz do dia. Consequência de uma decisão errada.
Davi sofreu amargamente depois desse dia. Primeiro, ele orou a Deus para que mantesse o filho dele vivo, o filho morreu. Depois nós sabemos que um dos filhos estrupou a irmã. E teve um ainda mais ousado ainda, que quis tomar o reino de Davi. Infelizmente, irmãos, decisões erradas vai ter consequências ruins. Infelizmente, isso é real. O que eu tenho feito? O que você pode fazer para tomar uma decisão certa? Interessante, todos nós sabemos o que devemos fazer. Mas um homem aqui, que teve a mesma experiência que Davi teve, ele soube passar por isso de boa e tomou a decisão certa. José. José foi tentado, e nós sabemos que José sofreu muito. Não foi fácil a história de José. É interessante que Deus prepara as pessoas, né? Isso aí é uma outra história, vamos falar depois sobre isso, uma outra oportunidade, assim como preparou Davi, né? Mas o sofrimento de José foi preparando ele, com certeza, para ser um grande homem que ele foi. Interessante. Gênesis 39, 10, 12, diz assim. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusou a deitar-se com ela, evitando ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Nós sabemos que ela contou uma história totalmente diferente, né? E José foi condenado, coitado, e sofreu muito lá. Mas é interessante que onde José ia, tudo era abençoado, né? Para ele, nada era um fardo. É impressionante da José. Onde ele ia, estava de boa. O amadurecimento desse homem, rapaz. No sofrimento, estava nem aqui, nada. Que nós possamos chegar a esse estágio, né? Mesmo estamos ali firme, bem. É maravilhoso isso. Esse estágio que José já estava. E nós sabemos o que Deus fez com José. Pegar a decisão correta que ele tomou. José não se encovardou. José ergueu a cabeça, como eu fiz, né? Crente cascudo. E vamos lá. Vamos desistir? Não, para desistir por quê? Deus está aí, não. Vamos continuar. Não pode desistir, não. E nós sabemos o final da história. E diz assim, em Gênesis 41, 39 ao 44. Olha o que Deus fez, depois de todo o sofrimento que ele passou. Disse, pois, o faraó a José. Nós sabemos a história que o faraó teve um sonho e ninguém sabia interpretar. José foi lá e interpretou. Mas olha a recompensa de Deus chegando. Disse, pois, o faraó a José. Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio. E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e o colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando, abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém pode levar a mão nem um pé em todo o Egito. Decisão certa, Deus abençoa, paga o preço, porque não é fácil. Às vezes a gente quer logo uma coisa fácil demais. Aí minha esposa disse, tudo que vem fácil, vai fácil. E é verdade. Para conquistar essa moça aí foi muito difícil. Não foi fácil, não. Mas, graças a Deus, é uma bênção. 16 anos a gente junto, hoje não errei, não. 16 anos, viu? Eu tenho que falar sempre isso. E é uma bênção em minha vida. Eu tenho que fazer a sardinha, porque mais tarde... Desculpa aí, meus irmãos, na internet. É só para descontrair. Mas, enfim, meus irmãos. A decisão certa realmente vai nos trazer bons resultados. É assim que funciona. Quantas vezes nós temos que decidir algo na nossa vida? Algo sério. Não é a cor da camisa, a cor da casa. Lá em casa eu pintei minha casa de vermelho e a loja de amarelo. Não tem confusão. Viu?
É só para brincar. A irmã José, nada. É só... Mas, enfim. Me disseram que era vermelho, me venderam a cor, que era vermelho e amarelo. Eu sou daltônico, mas na hora lá na inscrição, não está lá. Eu acho que é, viu? Mas, enfim. Decisões, irmãos, de pessoas que são exemplo para nós. É interessante a história de Josué. Josué é um exemplo maravilhoso disso. Josué, eles estavam ali lutando, uma dificuldade, uma luta, e aquele povo querendo se desviar do caminho, um não sabia o que fazia, um vídeo outro, misturou ali o povo ali, eu não sei o que estava acontecendo. E diz assim, Josué 24, 14 e 15. Agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirva ao Senhor. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irá servir. Se aos deuses ou aos deuses dos seus antepassados, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas olha o que ele disse, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer isso, nós todos juntos, vamos lá? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que você está falando. Olha a decisão que está tomando, não é? Você falou aí com sua própria... Você mesmo falou, não foi eu. Então não corra, não. Seja sincero com Deus e lute contra isso. Lute a favor disso. Servir ao Senhor. E lute também pela sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu vejo aqui hoje na escola bíblica a irmã Jussara e Ana Paula, ela falando que não desistiu dela. Ela com certeza colocou isso no coração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu coloco isso também sobre minha vida. Porque eu tenho também um filho que não está meio lá, mas eu e minha casa, eu oro todos os dias por ele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, Josué não temeu, não. Se vocês querem, vocês que sabem. Mas eu e minha casa serviremos a Deus. Outra experiência boa, já estou quase acabando, não vai acabar 10 horas não, mas 9 horas acaba. Aí uma decisão interessante, de um incentivo para nós, é Daniel. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Homens que vieram cativo e foram ali de repente, que tinham uma vida social boa, né? Fazia parte ali da cúpula do rei ali, e de repente foi levado a cativo para a Babilônia. Vamos ler aqui o que diz a história. Daniel 1, 3 ao 9. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensiná-lo a língua e a literatura dos babilônicos. O rei dirigiu-se, designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passaria a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os chefes dos oficiais deram-lhe novo nome. Daniel deu o nome de Belsazar, Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais a permissão para se abster delas. Irmãos, Daniel estava em cativo, ele não tinha moral nenhuma para pedir nada ali. Ele estava ali, cativo, pode pedir nada. O rei ainda deu sorte que o rei separou ele para ser lá entre os maiores lá. Pediu o quê? Mas aí, Daniel era um homem de Deus. E Daniel pediu àquele homem que não deixasse que ele se alimentasse daquelas iguarias, porque para ele era impuro. E é interessante, irmãos, que a fé de Daniel, a decisão certa de Daniel,
Olha o que Deus fez, no versículo 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Sabe por quê, irmãos? Uma decisão certa. Quando você decide as coisas certas, Deus é contigo, irmãos. Às vezes nós ficamos, faça o certo. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Eu estava indo para Camaçari, levar algumas coisas de minha sobrinha. Peguei o carro de minha cunhada, no Saveiro, e fui para lá levar algumas coisas. Amarrei direitinho, botei tudo e fui levando. E falei um favor para ajudar. E aí, chegando no meio do caminho, o policial me para. E eu disse, poxa, para mim não estava errado. Estava tudo bonitinho, arrumadinho, tudo amarrado. Costa aí. Pegou o documento, olha, você está errado. Tem coisa errada. Aí disse, poxa, é mesmo, meu irmão? Então, se eu estou errado, vou pagar o meu preço. Aí ele pegou o meu documento e levou. Liguei para minha irmã. Olha, tem que chamar aí um carro-baú para pegar as coisas, porque o carro ficou preso aqui. Aí minha irmã tentando lá, correndo, achando, daqui a pouco, mais ou menos 10 minutos ou 20, ele veio até mim. E isso passava os carros grandes, ele pegava na mão dos caras, e os caras iam embora, e ele veio até mim. E chegou até mim e falou comigo. E aí, decidiu o quê? Disse, não, pai, estou esperando aí minha irmã chegar com o caminhão para pegar as coisas. Ele perguntou a mim, o que você pode fazer por mim? Disse, pô, meu irmão, infelizmente não posso fazer nada. Sabe o que aconteceu? Ele me deu meu documento e mandou embora. Você está entendendo, irmãos? É Deus agindo quando você toma uma decisão certa. Você está entendendo? Eu podia até estar errado, mas eu estava ali com sinceridade no meu coração. Eu não ia tomar uma decisão errada de maneira nenhuma. Eu não ia dar propina a ele de maneira nenhuma. Porque talvez se eu desse, as consequências podiam ser muito pior. E com certeza seria. Irmãos, eu venho de uma família humilde. Nós morávamos em Nazaré das Farinhas. E meu pai era meu herói. Na verdade, todo pai, né? Todo filho acha que seu pai é um herói. Lá em casa, meu filho gosta de Vingadores, né? Eu também gosto. Não gosto de filme cowboy, não, mas... Vingadores eu gosto. E lá em casa, Gabriel também gosta. Nós somos lá, fica discutindo lá entre os filmes lá, é ele, né? A discussão é dada. Quem é mais forte é Thanos, é Homem de Ferro, é não sei o quê. E para ele, eu sou o Thanos, eu sou fortão. Ou se não, o Hulk. Ele, meu pai, você é o Hulk. Eu tô lá, ó. Eu sou o herói dele. Meu pai é o Hulk. Aí, hoje eu comprei um bonequinho para ele. Aí veio o Thanos. Não, pai, você hoje é o Thanos. Aí me botou lá pro Thanos para ser do mal lá, mas não tá não. Aí tô lá. E assim era meu filho, para mim, para ele, eu sou o herói dele. Para ele, eu sou. Meu pai, por que você não malha, meu pai? Não sei o que tal. Outro dia tá me perguntando, meu pai, por que você não vai malhar? Mas, pô, aí, beleza. Mas, enfim. Para ele, eu sou um herói. E meu pai não era diferente para mim. Meu pai, eu andava com ele o tempo todo. Lá em Nazaré das Farinhas, o pessoal dizia que era unha e carne. Para onde meu pai ia, eu ia atrás. Meu pai era aquelas pessoas gringos que vendiam mercadoria, que antigamente tinha muito, hoje já não tem mais. Que vende mercadoria nas portas, aí dá um cartão, você vai pagando, né? Acho que muita gente já comprou nisso aí, até ainda compra hoje, né? E aí meu pai era daqueles. E meu pai era uma pessoa, para mim, era tudo. Eu acordava cedo para ir com ele. E onde ele ia, eu ia. Poxa, era bom demais. Meu pai era apaixonado pelo meu pai. Mas meu pai tomou decisões erradas na vida. Irmãos, meu pai começou a se atrapalhar na vida. Primeiro começou assim. O cara que ele vendia, ele era um dos melhores vendedores de lá da área. Ele vendia muito. E o cara confiava nele, o dono. Dava até o cartão para ele tirar dinheiro, botar. E um dia o cara disse, olha, a partir de hoje, seu Anísio, eu vou com você ver os clientes. E meu pai começou a passar mal. Todo dia passava mal. Toda vez que o cara marcava, meu pai passava mal. E eu lembro que muitas vezes, irmãos, por muitas vezes, eu fui dormir na casa de candomblé com meu pai. Até nisso eu fui. Nós não éramos cristãos. E a minha avó, ela fazia parte. E eu fui dormir algumas vezes com ele lá. Eu lembro que era horrível. Eu era pequeno, tinha uns 8 a 9 anos, mais ou menos. Mas eu lembro claramente disso. E meu pai, a partir daí, começou a descer ladeira abaixo. Começou a comprar fiado na cidade. Começou a dizer que a filha estava na cadeira de roda, que a mãe morreu, precisava comprar caixão. E eu andava com meu pai assim mesmo. Todo momento estava com meu pai. E eu lembro, irmãos, que por várias vezes nós tínhamos que passar em uma rua, atravessar o quarteirão, porque meu pai ali naquela rua não podia passar porque estava devendo. E uma vez, irmãos, 2 vezes na minha vida, 3 vezes, 2, eu vi meu pai roubando. Eu lembro que em Nazaré, isso tem muitos anos já, lá não vendia roupa pronta. A gente comprava os cortes de pano e fazia a roupa. E todo ano, Sexta-feira Santa, tem uma festa lá na cidade, chama Feira de Caxixi, e todo ano vai lá um monte de camelô vender na cidade. E meu pai não tinha dinheiro para comprar, né,
pra gente. E meu pai, tudo que eu pedia, ele queria me dar. E aí, a gente encostou assim, tinha um rapaz vendendo um bocado de pano, assim, uma quantidade grande de pano. E ele chegou assim e perguntou, aí encostou, começou a pegar ali nos tecidos. E o cara perguntou, e o senhor aí? O senhor vai querer o quê? Ele, não, meu amigo, eu já lhe dei o dinheiro, estou esperando o pano, o tecido e o dinheiro. E meu pai não tinha nada a ele. Logo mais à frente, irmãos, tinha muitos brinquedos da cidade, né? E eu era pequeno, eu gostava muito, meu pai me dava tudo o que eu queria. Tinha uma lanterninha, o cara vendeu uma lanterninha lá, e eu cheguei, pai, compra uma lanterninha para mim. Não tinha noção de dinheiro, porque era criança. E aí cheguei para ele e pedi. E meu pai encostou na banca, começou a conversar com o cara, e foi embora. Aí no meio do caminho, pai, e a lanterna? Aí, toma aqui, meu filho. Roubou a lanterna em minha frente. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. A você jovem que me ouve, quem está aqui também, a decisão é sua. Sabe o que eu fiz na minha vida? Eu não quero essa porcaria não na minha vida não. Eu quero viver totalmente diferente do meu pai. Irmãos, eu odeio mentira. Não sou perfeito. Não gosto de comprar, enrolar ninguém. Não, eu volto a dizer, não sou perfeito. Mas eu escolhi o outro lado da vida. Eu não quis ser igual ao meu pai, que eu amava tanto. Por muito que ele fez, o amor foi se esfriando. Graças a Deus que ele morreu com o Senhor. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu lutei muito com meu pai. Meu pai parecia uma criança. Era pior do que eu tratar o meu filho. Quantas vezes sentei com meu pai conversando com ele. Mas o que eu quero dizer, eu tomei a decisão de não roubar, de não mentir. Isso eu tomei na minha vida. E a Adriana sabe, quem anda comigo sabe disso. É impressionante quando eu vou para Nazaré das Farinhas. Hoje não. Mas como a cidade é pequena, e eu andava muito com ele, as pessoas antes não me davam muito crédito não. Porque achavam que é igual a ele. E meu pai é falado da cidade toda. Todo mundo conhece Anísio. Todo mundo conhece a história de Anísio. E por eu andar com ele, por ser filho dele, as pessoas achavam que eu sou igual a ele. Eu estava com esse karma nas costas. Mas graças a Deus que eu não sou igual a ele. E eu creio que algumas pessoas já acreditam nisso lá. Irmãos, o poder de decisão está na sua mão. Você decide fazer a coisa certa ou a coisa errada. Digo para você, faça a certa. Jesus diz isso, olha, eu te dou aqui 2 caminhos. Mas olha, filho, escolha a vida. Deus é tão carinhoso com nós. Ele tem um carinho tão grande, um amor tão grande. Olha, meu filho, eu não quero que você se perca. Escolha esse caminho aqui. Escolha esse, o da vida. Você que me ouve também do outro lado, Deus também, eu sei que está falando no teu coração. Irmãos, a decisão é nossa. Deus não vai intervir na nossa decisão. É interessante quando ele diz que está à porta e bate, não é por acaso não. É para você permitir ele entrar no teu coração. Se você não permite, ele não invasou, ele não vai entrar e invadir, não. Ele só vai entrar se você permitir. A decisão é sua. É você que vai decidir se vai deixar Deus entrar no teu coração ou não. Irmãos, também há algo, às vezes, em nossa vida, que nós precisamos decidir para estar mais próximo do Senhor. O que é, irmão, que tem vida, ou na minha, que nós precisamos decidir para estar mais próximo de Deus? Porque ser cristão não é só vir assistir o culto, não é só ficar aqui sentado na igreja, não. É muito além disso, irmãos. É muito além disso. Ah, eu vou assistir ali o culto. Mas o que é que impede de você ter um compromisso mais sério com o Senhor? Digo para você também que está do outro lado. Tome uma decisão em sua vida. Não, eu vou servir ao Senhor. Mas tem algo que me impede. Decida seguir ao Senhor. Eu estava conversando com minha cunhada essa semana. E ela disse, ela está muito sensível. Muito. Ela gosta de ouvir a palavra. E eu disse a ela, o que é que lhe impede de aceitar o Senhor? Ela é lésbica. Ela disse, meu cunhado, eu ainda preciso melhorar algumas coisas. Mas Deus te chama a si mesmo. Venha como você está. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque sozinho você não consegue, não. A decisão é sua. Venha. Deixa Deus trabalhar. Porque sozinho, irmãos, não dá, não. E quando eu decido estar ao lado de Deus, as coisas fluem. Como aconteceu com Daniel. Como aconteceu com José. Como aconteceu com Josué. Irmãos, vamos decidir uma coisa. Eu decido fazer a vontade do Senhor. É interessante que Daniel orava, era 3 vezes por dia? 3 vezes por dia. Então o segredo da decisão correta é oração. Ore a Deus, peça a Ele, Senhor, o que é que eu devo fazer? Não para escolher a cor da casa, não precisa disso, né? Mas,
Senhor, o que eu devo fazer? E Deus com certeza vai te dizer a melhor coisa a fazer. Então, se há algo, irmãos, em sua vida, eu digo até para mim, essa semana houve algo em minha vida que eu decidi mudar. E eu mudei. Mudei. Com essa palavra aqui eu mudei. Eu disse, não, eu tenho que mudar nisso. Eu decidi mudar. O que é que tem em sua vida que você precisa decidir? Essa é uma reflexão para que você decida. Tome o passo. É um incentivo para que você decida o que você vai fazer da sua vida. Mas eu sou crente. Mas quantos crentes estão aí? Só aqui na plateia, ouvindo, mas não rende nada. Ser cristão não é isso não, irmãos. É muito além disso. E Deus vai pedir conta a você, daquela vizinha que você não falou, de Deus, da sua família, ou quem quer que seja. Que nós possamos meditar nessa palavra. E que você possa tomar a decisão da sua vida. Seja ela de aceitar Jesus, porque é o mais importante. A melhor decisão que nós fazemos na nossa vida é aceitar Jesus. Não tem outra decisão melhor. E eu sei que há pessoas que vão ouvir essa palavra. E que com certeza vai tomar uma decisão na sua vida. Que você, meu irmão e minha irmã, decida aceitar Jesus na sua vida. Que Deus abençoe a todos nós, irmãos. Amém.